guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém? Obrigado. Bem, irmãos, paz de Cristo, um dia abençoado a todos, manhã de glória, de presença de Deus. Eu tenho um prazer, assim, muito grande de estar aqui, reunido com vocês, reunido neste lugar. Uma vez Jacó descobriu um lugar em que ele disse que esse não era outro lugar senão a casa do Senhor. E aqui, apesar de não ser um templo dentro daquilo que se conhece como templo, né, constituído para uma finalidade, esse lugar tem sido um lugar de abrigo para a igreja. E nós somos a igreja está nesse lugar. Amém? E nós vamos meditar nessa manhã sobre um assunto que, se eu não me engano, foi domingo passado. Paulo trouxe uma abertura. Foi você que trouxe a abertura do olheiro? Foi? Foi no anterior. Ok. E essa palavra começou a arder no meu coração para a gente falar dela. E, na verdade, a gente vem numa sequência de palavras e meditações que tem nos conduzido a reflexões e tem nos confrontado e tem nos colocado diante de Deus numa posição de indesculpável, porque o que temos ouvido nesse lugar tem nos conduzido por esse caminho. Nós vamos nos apresentar um dia diante do Senhor, vamos estar diante dele, e a cada culto, a cada encontro, a cada palavra, a cada abertura de culto, a cada momento desse que passamos aqui, nós nos tornamos cada vez mais indesculpáveis diante de Deus, exatamente pelo fato dele estar falando conosco, estar tratando conosco. E palavras que muitos não suportam, de verdade não suportam, mas a Bíblia nos disse que chegaria um tempo em que não suportariam mesmo essa doutrina. Mas nós escolhemos caminhar por esse caminho, entendendo que não é tempo mais de falarmos de outros assuntos que vão massagear o nosso ego, por exemplo, que vão nos satisfazer a ponto de idealizarmos um futuro nesta terra, um futuro de glória, um futuro de prosperidade, um futuro de sei lá o que nesta terra. Então nós já descobrimos que não é esse o caminho que queremos, porque não é isso e não é esse tempo de fazermos tais ministrações. E aí eu vejo vocês ministrando aqui, fazendo abertura de culto e trazendo palavras, e as palavras que Deus tem nos trazido para meditarmos está sempre girando em torno do confronto pessoal e da indicação e o apontamento para o céu, que é a nossa maior esperança, é a nossa maior expectativa. Não temos mais esperança nessa terra, não temos mais esperança alguma nesse mundo. É óbvio que não vamos deixar os nossos afazeres, não vamos abandonar os nossos compromissos, temos que seguir a nossa vida, mas sempre olhando para aquilo que está proposto para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está proposto é o que a Bíblia nos orienta. Essa semana eu tive a oportunidade de postar num grupo de motoristas. Ali, se há um ou dois cristãos, são muitos, mas a maioria ali, esmagadora,
dos antigos colegas de profissão, são pessoas que não são ligadas à nossa fé, mas algum assunto surgiu e aí eu tive a oportunidade de falar ali para eles. Gravei 2 áudios, eu gosto de falar, né? Os meus áudios mais curtos têm duração de 4 a 5 minutos, e aí eu falei ali uns 10 minutos naquele grupo e dividi só em 2 áudios, exatamente para não tornar enfadonho, então foram quase 5 minutos cada. Mas falei ali naquele grupo e alertei, eu falei, olha, está chegando o tempo, vocês precisam se alertar, vocês precisam saber o que está acontecendo, o que está por vir. E o assunto girou em torno daquela imagem que plantaram lá na sede da ONU, em que é exatamente o que a Bíblia descreve acerca da aparição do tempo do fim, do anticristo e tal. E eu falei ali, olha, isso aí é cumprimento das Escrituras, as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e nós precisamos nos atentar. Se vocês têm alguma crença, por mais distante que isso possa parecer para vocês, mas se vocês creem nas Escrituras Sagradas como sendo a palavra de Deus, podem se atentar, porque o que está acontecendo estava escrito há mais de 2.500, 2.600 anos. Daniel escreveu sobre isso, João na ilha de Patmos escreveu sobre isso, detalhando que figura era essa, enfim. E aí eu tive a oportunidade de falar um pouquinho para eles ali. Então nosso chamado tem sido para isso. Nós vamos tratar das coisas de Deus, das coisas do reino, estamos sendo levados a isso. E aí o Paulo ministrou aqui na abertura de um culto, falando sobre o olheiro, falando sobre essa passagem conhecida dentro do livro de Jeremias. E queria que ele tivesse tido mais tempo para falar sobre o assunto, mas ele não tem, mas eu tenho, então eu vou usar. Vou usar esse tempo que me cabe para a gente falar sobre isso. Eu queria que você abrisse então a tua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Nós vamos ler do 1 ao 11. Vamos falar um pouco sobre essa passagem que é conhecida, falada, pregada, e a gente precisa ter um entendimento dela para seguir. Só por curiosidade, essa palavra precede aquilo que nós falamos na semana passada, que foi o retorno do povo da Babilônia, né? Quando retornaram, e aí Esdras descobriu que tinha situações para serem acertadas, ok? Ali foi o retorno. Agora nós vamos falar do que precedeu isso, ou seja, do que aconteceu antes deles irem para a Babilônia. Ou seja, esse quadro aqui, Jeremias, o profeta, ele está vivendo numa época, na era que antecedeu o ataque da Babilônia aos judeus e a levada dos judeus ao cativeiro para a Babilônia, ok? E aí na semana passada nós falamos do que aconteceu no retorno, que alguns tinham se casado com mulheres estranhas e por conta disso tiveram que tomar decisões e tal. Mas agora nós vamos olhar para uma cena que antecedeu o cativeiro. E escutem o que diz a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação
se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que eu houvera dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Eu vou ler o 12 também. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos próprios projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Até aí nós vamos meditar. Eu gosto de olhar para um determinado texto, abrindo um pouco a visão para o contexto, a forma de entendermos melhor o que aconteceu aqui e as lições que vamos extrair para a nossa vida desse ponto da história. É necessário que olhemos o que acontecia aqui. Primeiro, nós estamos falando de um profeta, o profeta Jeremias, que, se você for ler o livro de Jeremias, pelo menos do capítulo 11 ao capítulo 20, você vai perceber em que situação estava Jeremias e quem era ele. Só para entendimento, Jeremias era o profeta de Deus que falava em nome do Senhor, e era nesse tempo, nessa época, o profeta contestado. Era aquele que ninguém gostava dele, era aquele que não usufruía dos bons olhares do povo. Muito pelo contrário, a sua mensagem era pesada, a sua mensagem era carregada, era a mensagem de Deus, e ele trazia a mensagem e era ameaçado de morte. Era assim foi assim que ele exerceu o seu ministério. Ele recebia uma mensagem de Deus, trazia a mensagem para o povo, e o povo o ignorava ou então o ameaçava e dizia: você está louco, a gente precisa acabar com você. Se você continuar lendo esse mesmo capítulo um pouco mais à frente, você vai ver uma deferência a isso das Escrituras nesse ponto, quando o povo diz: nós não ouviremos você, não adianta você tentar insistir em falar essas coisas pra gente, porque a gente não quer ouvir o que você está dizendo, entendeu? E ali haviam outros profetas dentro desse mesmo contexto. Esses profetas profetizavam o que o povo queria ouvir, e esses sim tinham valor, né? Quando eu parei para ver isso, analisar isso, eu pude ver muito do que ocorre no tempo de hoje, né? São poucos os profetas que vêm em nome do Senhor e que de fato falam a palavra do Senhor e que recebem valor por aquilo, por isso, pelo fato de estarem pregando. Não que o profeta tenha que ter algum valor, mas pelo menos respeito de ser homem de Deus, está trazendo uma mensagem de Deus, né? É nesse sentido. Mas haviam outros profetas lá que falavam aquilo que o povo queria ouvir. E isso é uma tendência, hoje ainda é assim, né? A gente gosta de ouvir palavras suaves. Como eu disse a vocês, eu fui questionado por isso há pouco tempo. Alguém que me disse: mas pastor, só chicote? Mas é o que a gente precisa. Ou a gente precisa de carinho, né? Se precisa de carinho, acho que o lugar certo não vai ser entre nós aqui, pelo menos, né? Porque a gente precisa ser confrontado. Nós somos endurecidos por natureza, irmão. Nós temos corações endurecidos, e por conta disso nós precisamos receber de Deus palavras. E Jeremias era um homem assim, ele trazia a palavra de Deus. O Senhor falava com ele, ele ia, ministrava a palavra, o povo não gostava, e ele seguia a vida dele, o povo em represária contra ele, contra a família dele, dizendo que ia matá-lo, dizendo que ia acabar com ele, que tinha que calar essa voz. Enquanto isso, outros profetas se levantavam, e eu imagino que nesta reunião estivesse cheia, né? Reuniões cheias, lotadas de outros profetas que falavam não, mas o Senhor tem uma aliança com a gente. E era esse o contexto mesmo, porque eles entendiam que pelo fato de Deus ter uma aliança com eles,
eles jamais passariam por situações adversas, que era o que o profeta Jeremias estava anunciando. Mas eles olhavam para a aliança feita com Abraão e diziam: nós somos descendência de Abraão, a aliança está garantida, então não há problema para nós podemos fazer o que quisermos. E aí, nesse ponto aqui, o Jeremias é levado a uma casa, a casa do oleiro. E eu, quando eu estava lendo, eu parei para pensar em muitas maneiras de Deus falar, né? Deus age, Deus fala de formas diferentes. E comigo, às vezes, é assim: Deus me mostra uma situação, um quadro, um momento em que eu posso olhar para alguma coisa, e quando eu olho para essa coisa, o Espírito vai falar no meu coração: é assim, é por isso, é dessa forma. E Jeremias, nesse momento aqui, recebeu uma palavra de Deus dentro desse contexto. Deus primeiro falou para ele: desce à casa do olheiro, que lá eu vou fazer você entender algumas coisas, lá você vai ouvir a minha voz. E aí, quando Jeremias vai à casa do olheiro, ele vai para observar e para ouvir a voz de Deus. O propósito estava estabelecido, era esse: observe e escute a voz do Senhor. Então ele foi para lá e ele viu o olheiro trabalhando, né? E o olheiro, irmão, é um artista que pega uma matéria-prima sem forma e até sem valor, para fazer dessa matéria-prima algo formoso e valioso. É esse o papel do olheiro. E quando você vai estudar um pouco sobre o olheiro, eu estava vendo algumas coisas e descobri, por exemplo, um olheiro falando o seguinte: é muito mais complexo e difícil ser olheiro do que ser um advogado, do que ser um médico, por exemplo, porque o médico, ele estuda e ele está pronto, né? Ele vai ali para a prática da sua profissão. O advogado, idem, ele estuda e está pronto para fazer suas defesas de tese. O olheiro não, o olheiro ele tem a sua instrução básica, mas ele vai aprender o trabalho a vida toda, porque a cada trabalho, a cada obra, existe uma nuance diferente, existe uma circunstância nova, e ele vai ter que trabalhar isso. O que Jeremias fez foi descer à casa do olheiro, olhar essa obra do olheiro, e alguma coisa acontece, e ele observa atentamente. O olheiro está trabalhando, né? Talvez pedalando ali uma roda, e a roda vai girando, ele vai trabalhando, e quando ele estava no seu trabalho, aquele vaso que estava sendo construído se desmancha de novo. E aí ele olha e fala, e observa aquilo, e vai vendo, e Deus fala para ele: olha, é assim que o povo é nas minhas mãos. Quando Deus fala isso, Deus está querendo dizer também para nós que nós somos barro na mão do olheiro. Significado prático disso: nós somos uma matéria sem nenhum valor, que vamos para a mão de alguém que vai fazer de nós algo precioso e valioso. Ainda que nós não mereçamos, ainda que a nossa natureza de barro não proponha isso para nós, ainda que nós nem imaginemos, mas quando vejo vocês, eu não olho para vocês como barro tão somente, porque a obra que Cristo Jesus está fazendo em nós faz de nós pessoas de valor, sabe? Não para uma exaltação pessoal de cada um, mas é aquilo que não era, começa a ser. Aquilo que não tinha nenhum valor em nenhuma forma, começa a ter forma e ter valor. Aquilo que não era digno de absolutamente nada, começa a ter uma realidade nova. E quando esse barro, esse vaso, esta construção do olheiro não está de acordo, porque o olheiro ele tem um padrão técnico, ele tem um padrão de está na mente do olheiro o que ele quer fazer, né? E o que ele propõe fazer, e algo deu errado, porque
ainda que nas mãos ali do oleiro, ele com cuidado e tratando do barro, algo deu errado num determinado momento, e aquele vaso se destruiu, e ele teve que começar a reconstruir e refazer. A primeira lição que nos aparece é que Deus, ele tem essa mesma forma de agir conosco que o olheiro tem com o barro ali, né? Deus Deus quer trabalhar a nossa vida, trabalha a nossa vida individualmente, cada um de nós, de uma forma muito especial, né? Vasos de barro, vasos de olheiro, eles não são feitos por atacado, né? Você não vê um olheiro fazendo vários vasos, ao mesmo tempo. Essa é uma característica desta profissão. Ele vai fazer vaso por vaso. Ele pega o barro e vai construindo um por um. E vai dando a forma que ele quer, dentro do seu entendimento, dentro da forma como ele gostaria. Só que em algum momento aquele vaso pode não corresponder à sua expectativa e se destruir. E o olheiro aqui, ele não desiste. Essa é uma outra característica. Ele pega, arruma as coisas, talvez coloque um pouco mais de água para o barro ficar um pouco mais tratável, né? Porque essa questão do barro, a gente sabe que o barro, ele tem densidades diferentes e ele precisa ser tratado, precisa ser, né? E se ele estiver enrijecido, não há obra que se consiga fazer nele. E essa é uma palavra direta para nós. Se estivermos enrijecidos, não há obra que Deus consiga fazer em nós. Nós precisamos ser tratáveis. Nós precisamos estar num ponto em que Deus possa tratar com a gente, em que Deus possa trabalhar a gente. Se a gente estiver endurecido no nosso coração, e aí isso aponta para áreas da nossa vida. Existem situações, existem áreas que a gente deixa Deus conduzir. Agora, existem outras que parece que o Senhor deixa de ser Deus e passo a ser eu. Eu tomo conta dessa área da minha vida, Deus não se mete aqui, Deus não vai entrar nesse lugar, nessa situação, então eu é que vou tratar desse assunto. Essa é a parte endurecida de nós, e essa parte precisa ser tratada por Deus. Deus vai tratar. A forma de Deus tratar é a mesma do olheiro. O olheiro pega o barro, que ainda está misturado, está sujo, deve ter alguma coisa de pedra nele, deve ter alguma parte endurecida nele, e ele traz para o seu ambiente de trato e começa a trabalhar aquele barro, umedece e vai amassando e tira as impurezas e vai limpando até que fique um barro que ele possa aproveitar para alguma coisa, ainda que sendo barro. E aí ele pega aquele barro que ele está trabalhando e começa a manuseá-lo com as suas próprias mãos para construir algo que tenha valor. E aí, quando ele começa a construir esse algo, ainda que isso esteja aparentemente já nascendo algo muito bom, situações contrárias podem acontecer, né? E aí, se acontecer, o olheiro vai refazer. E o processo desse preparo do barro é um processo complicado, viu ou não? Ele pega o barro, limpa o barro, tira as impurezas do barro, né, que estão ali misturadas com o próprio barro, e aí começa a tratar, bota água e amassa, e mexe, e aperta, e vai dando consistência a esse barro, mas uma consistência que seja aproveitável, vai amassando. Como se não bastasse amassar, limpar, ele ainda leva ao forno, ok? Depois do vaso pronto, tá pronto? Tá, agora você vai para o forno, para você pegar o calor, e no calor você vai enrijecer para se tornar exatamente o que eu quero, ok? Esse é o processo. E é um processo que, se nós trazermos para o aspecto da nossa vida, nós vamos descobrir que não é fácil, e é assim mesmo que acontece. Quando nós conhecemos Jesus,
Muita gente vai pregar Jesus e vai dizer que, olha, pare de sofrer, você vai ficar feliz, vai dar tudo certo a partir de agora, né? Mas nós recebemos uma palavra de abertura aqui hoje que disse, olha para Jesus, porque do lado vai ter tempestade, vai ter situação adversa, vai ter tribulação. O próprio Jesus disse isso, no mundo vocês vão ter aflições, não vai ser fácil. Mas estando em Cristo é que nós vamos suportar. Estando nas mãos do olheiro é que nós suportamos. Que Ele amasse, que Ele prepare, que Ele limpe e que Ele leve ao forno. Na hora, eu não sei qual é a etapa pior de toda essa. Se é a limpeza, se é o amasso ou se é o forno. Mas independente de que etapa estejamos, a verdade é que o barro vai passar por um processo de transformação. Ninguém vai ser vaso de honra com as suas próprias características. A característica da impureza, né, que nós como barro temos, o Senhor vai tirar de nós, vai arrancar de nós essas impurezas. A característica da dureza do coração, o Senhor precisa trabalhar isso em nós e é amassando que Ele vai trabalhar isso em nós. E é difícil para nós muitas vezes suportar isso, porque a nossa natureza quer outra coisa. A nossa natureza de barro, ela quer e espera outra coisa. E depois que amassado, depois de limpo e amassado, o Senhor, para confirmar a sua obra, Ele coloca no forno, Ele aquece, Ele faz você sentir altas temperaturas, que às vezes a gente se incomoda com elas, que nos perturbam. Mas quando sai do forno, ninguém que sai de um forno, né, no caso de um vaso, sai igual, sai do mesmo jeito que entrou. A verdade, a proposta do Espírito para nós vai ser sempre de tratamento, é limpeza, amasso e forno. Ah, mas então eu não quero esse evangelho, então vai para o inferno, que lá vai ser mais fresco, né? Vai ser mais fresquinho. Nesse sentido, nós estamos nas mãos do Senhor, e o Senhor limpa, o Senhor amassa, o Senhor leva ao forno. Mas quando a gente sai do forno, a gente sai com valor, a gente sai como pessoas que passaram por um processo, sim, mas hoje são diferentes, hoje recebem algo diferente, hoje têm condições de abrigar dentro de si o óleo da unção, por exemplo. O vaso é o que carrega o óleo da unção. Hoje tem condições de enfeitar, de trazer beleza a esse mundo tenebroso. Então, é esse o processo que Deus levou Jeremias a ver. A palavra do Senhor a Jeremias estava contrastando, melhor dizendo, aquilo que o povo estava pensando e querendo ouvir. Essa época o povo estava num crescente distanciamento de Deus. Estavam se afastando de Deus, e não que eles não fossem religiosos, não que eles não fossem aos templos, eles iam ao templo, que ainda estava de pé nessa época, e eles iam cultuar a Deus, eles iam apresentar as suas ofertas, mas eles trouxeram do antigo cativeiro. Presta atenção nisso, porque isso é algo que vai de encontro muitas vezes à nossa vida. Eles tinham vivido um antigo cativeiro. Do antigo cativeiro era o cativeiro egípcio. É quando Moisés tirou o povo do Egito, ok? Então o antigo cativeiro tinha muitos deuses, né? Tinham muitas coisas que eles acabaram trazendo. Tanto é que quando eles saíram e Moisés subiu ao monte, nós já falamos isso aqui, foi Moisés se distanciar um pouquinho e eles construíram um bezerro, dizendo: esse é o nosso Deus, porque isso vinha com eles do antigo cativeiro. E eles aqui, nesta época de Jeremias, que era uma época atribulada para um profeta ser honesto e falar o que Deus estava falando, eles traziam consigo, por exemplo, a adoração a Baal. Por incrível que pareça, esses homens estavam divididos entre Deus e Baal, né?
E eles adoravam, eles cultuavam a Baal também, eles tinham as suas imagens, eles tinham os seus deuses, que eram herança do seu tempo passado. E Deus estava indignado com isso. Quando você lê, eu sugiro que, se vocês quiserem fazer uma leitura para entendimento pleno dessa palavra, comecem lá no capítulo 11 e leiam até o capítulo 20, porque o 18 está inserido nesse ponto, mas só para vocês terem um entendimento total dessa palavra, é necessário que seja assim. Começa lá no 11 e começa a ler o que no capítulo 15, então, tem declarações assim tremendas. Mas esse povo vinha com cultos a Baal e Deus não se agradava disso. O que mostra que muitas vezes nós saímos do mundo, mas o mundo não sai da gente, né? A gente continua trazendo dentro do nosso coração coisas que não agradam a Deus. Isso, como eu disse, esse trato do olheiro aqui é individual, é cada um com Deus. E eu já tive momentos da minha vida de ter que jogar coisas fora, já cristão, servindo a Deus, pastor, mas em um determinado momento o Espírito começou a me incomodar e falou: esse objeto aqui na minha casa, essa coisa aqui dentro da minha casa, é isso mesmo, sirva ao Senhor. Quem serve a Deus não tem outro Deus além dele, não tem como, não tem espaço para ter outra coisa, né? E eu me lembrei de uma situação, quando afastado de Deus eu estava. Eu fui com uns colegas de mundo com quem eu andava, nós fomos numa loja dessa de departamento. Eu vou contar isso só para que vocês entendam que muitas vezes tem coisas que estão tomando o lugar de Deus na nossa vida, como esse povo aqui estava fazendo. Ou seja, eles cultuavam, eles iam à igreja, eles iam ao templo, mas tinha Baal presente na vida deles, ok? E Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. É assim. E eu me lembro que nessa época de mundo, uma vez eu fui numa loja de departamento, dessas lojas grandes, e fui com esse colega, a gente estava andando pelo shopping, ele falou: vamos entrar aqui, vamos. Eu entrei, e ali dentro, eu nunca tive hábito de tirar nada de ninguém, de roubar nada de ninguém, de furtar. Graças a Deus, o ensinamento e a conduta dos meus pais me conduziram por um caminho de correção, principalmente nessa área. Mas aí eu fui com esse colega, e quando nós entramos ali, ele falou para mim assim: escolhe um agasalho. Estava numa época de frio, tinha muitos agasalhos, agasalhos de linha, sabe, aqueles casacos que você veste, aquelas blusas de linha bonitas. E ele disse: escolhe um desses que eu vou te dar de presente. Eu falei: pô, que isso, cara? Ele falou assim: não, pode escolher que eu vou te dar de presente. Eu falei: tá bom. E eu vi uma blusa de linha muito bonita. Eu falei assim: pô, pode ser essa aqui então. Aí fomos ver o preço e tal, e falou: tá, deixa comigo. Aí ele pegou a blusa e pegou uma camiseta dessa, baratinha, não lembro nem qual era o preço, só que a blusa devia ser lá uns 100 e poucos reais na época, e ele pegou uma camiseta de 15, 10, sei lá. E aí ele entrou no provador com as duas. Depois ele sai, bota a camiseta no lugar e falou: vamos pro caixa agora que eu vou pagar a tua blusa. Aí quando chegou, a menina bateu, pá, e ele conversando, contando histórias, falando alto, chamando a atenção do caixa para ele, e a menina bateu, pagou, saiu. Aí ele falou: pronto, a blusa é sua. Eu falei assim: legal. Aí eu fui olhar. Ele pagou 15 reais lá na blusa. Eu não lembro o valor, estou falando, mas ele pegou a etiqueta de uma da barata e trocou pelo agasalho e passou, e a menina não percebeu e foi embora. Passou, roubou. E eu levei aquele casaco, naquela ocasião
eu até ri, brinquei, mas eu estava fora da igreja, estava fora de Deus, longe de Deus. E o tempo passou e eu voltei para o Senhor. Acertei minha vida, coloquei minha vida diante do Senhor e tal. Vida que segue. E o tempo passou, e como a gente não usa agasalho, né? É muito raro o carioca usar agasalho. Nossa terra não faz frio. Aquele agasalho durou muito tempo. Muito tempo. E aí, um dia, numa pregação que nós estávamos fazendo, se eu não me engano, até falando sobre a cana, o Espírito começou a me incomodar sobre isso. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui procurar o agasalho. Eu lembrei disso. Lembrei da situação. O agasalho estava lá. Eu não usava, não era nem importante para mim, apesar de ser bonito o agasalho. E ele estava lá e eu falei assim, ele está dentro da minha casa ainda. Eu já estou servindo ao Senhor, já estou andando com Deus, já estou, sendo ministrado, trabalhado por Deus. E esse agasalho roubado está dentro da minha casa. Irmãos, como eu disse, Deus trabalha cada um individualmente dentro dos seus propósitos. Mas a verdade é que Deus quer tirar a nossa impureza. Ele amassa a gente, coloca no forno, porque se tiver mistura, o barro não serve para constituir algo de valor. E aí, quando Jeremias está olhando para isso, eles começam, por conta das suas alianças com Deus, que Deus fez com Abraão, eles começam a suscitar essa aliança e dizer, mas nós servimos ao Senhor, nenhum mal vai chegar até nós. Jeremias estava avisando durante todo o seu ministério, olha, se vocês não se arrependerem, era o Senhor falando através de Jeremias, dizendo, se vocês não se arrependerem, e esse tempo que nós estamos vivendo hoje, aqui, nesse lugar, é um tempo que Deus está falando com a gente assim, vocês precisam se arrepender. E se vocês não se arrependerem, o mal que está por vir vai assolar vocês de forma terrível. Nesse momento aqui, do olheiro, a mensagem que Jeremias recebe é essa. E o Senhor diz assim, olha, ainda que o povo esteja confiando na minha promessa a Abraão, eu trato segundo a fidelidade do meu povo. Eu tenho compromisso sim com a minha palavra, com a minha promessa para com eles, mas eles precisam me reconhecer como seu Deus. Eles precisam entender que esta é uma via de duas mãos, porque até para ser feita promessas, há condicionamentos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, não há condicionamento? Há condições que são colocadas para que as promessas se cumpram, para que as promessas venham de fato se concretizar na nossa vida. E o que acontece? Deus fala assim para ele, presta atenção. No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Aí Deus começa a dizer o seguinte, se uma nação é muito ruim e eu estiver pronto, a semelhança do que aconteceu quando Jonas foi pregar em Nínive, se eu estiver pronto para destruir essa nação, se houver por parte dessa nação arrependimento, sabe o que eu vou fazer? Eu também vou me arrepender do mal que eu estava para fazer a eles, contra eles. Em contrapartida, ele diz, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação e de um reino, para o edificar e plantar, ou seja, fazer uma obra de bênção na vida deles, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe
faria. Ou seja, Deus diz o seguinte, em curtas palavras: eu sou Deus, vou continuar sendo Deus, vocês são barro, vão continuar sendo barro. Quem manda na história não sou eu, homem, mas é o Senhor. Quem determina qual é o fim, qual é o desfecho da história da humanidade, ou o fim e desfecho da história da minha própria vida, não sou eu que determino isso, é o Senhor. Eu não tenho domínio nem pelas batidas do meu coração. Ou você controla aí, a hora que você quer bater mais, bater menos? Eu não controlo. O coração que está batendo aqui dentro, quem controla, quem dá ritmo, quem diz que vai bater até o dia tal e a hora tal é o Senhor. Ele continua sendo Deus. Então Deus acaba aqui com essa história de que não, mas eu sou povo de Deus, sou povo de Deus, eu não vou sofrer nenhum revés. Deus diz negativo: eu sou o Senhor. Quem dita, quem fala, quem faz, quem determina, quem age, quem se arrepende de fazer, ou quem acrescenta um mal feito a alguém, serei eu sim. E eu tenho o direito, porque eu sou o Criador e vocês são as criaturas. Simples assim. Nós vemos homens arrogantes no tempo de hoje, querendo dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Nós vemos homens arrogantes no tempo de hoje, querendo dizer que Deus não vai fazer determinadas coisas, ou que Ele não pode fazer determinadas coisas. Eu já vi pastores dizer: mas Deus não pode fazer porque está assim e tal. Por que não pode? Ele é o Senhor. E se nós não andarmos segundo os seus preceitos, estamos sim correndo risco de sermos lançados fora do centro da sua vontade, da sua presença, e sermos destruídos. E o anúncio foi feito assim. Então, o que Deus está tratando aqui, quando Ele fala: olha, eu pego um reino que eu estava pronto para destruir, perdoo e não destruo, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor. E aí você: mas por que Deus não destruiu? Aí Jonas se levou: por que Deus não destruiu? Não destruiu porque Ele é o Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele que conhece o coração do homem, Ele que conhece quem se arrepende e quem não se arrepende. Por isso, Ele vai continuar sendo o Senhor, e eu vou continuar sendo barro. A mensagem também que é trazida aqui é essa, porque o povo estava confiando na promessa a Abraão. Nós somos descendência de Abraão, então, portanto, entretanto, contudo, não seremos destruídos. Então a gente faz o que a gente quer, a gente adora Baal, a gente anda de qualquer jeito, e a gente não vai ser destruído. Aí Deus fala assim: vai lá, vai para a casa do olheiro que eu vou fazer você entender a minha voz. Fala para Jeremias. Aí Jeremias recebe essa mensagem: olha, eu sou o Senhor, eu faço bem, eu faço aquilo que eu quero, e a criatura precisa entender que eu sou o Senhor. Meu povo precisa entender que eu sou o Senhor. Se não houver arrependimento, o que virá por aí será terrível. Quando você ler lá no capítulo 15, deixa eu tentar achar esse texto aqui para vocês. Capítulo 15. Tem uma parte aqui no capítulo 15, eu não anotei, mas está aqui, ó. Quando te perguntarem para onde irmos, dir-lhe-ás: assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte, o que é para a espada, e o que é para a fome, para a fome, e o que é para cativeiro, para cativeiro. E aí ele continua dizendo, eu estou lendo o versículo 4, aí ele diz no versículo 2, perdão, aí ele diz no versículo 3, porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves do céu e das feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-los-eis para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Sabe o que Deus está dizendo? Se vocês não se arrependerem, aí voltando lá ao capítulo 18, que Deus está tratando aqui, é o seguinte: vocês não se arrependerem, Deus está mandando mensagem.
vocês ou vão ser mortos, ou vocês vão passar fome. Versículo 2 do capítulo 15 diz isso. Ou vocês serão mortos, ou vocês vão passar fome, ou vocês serão arrastados, ou vocês serão cativos, serão escravos. Esse é o resultado. Irmãos, a dureza do coração desses homens, eu vou falar o que aconteceu, porque vocês sabem o que aconteceu. A dureza de coração desses homens foi tanto, que apesar de Deus ter alertado, Deus ter falado, Deus ter anunciado, eles endureceram o coração e disseram: nós não vamos fazer conforme Jeremias está dizendo. Porque eles pegaram uma implicância com Jeremias, né, que tudo que Jeremias trazia agora não valia. E eles diziam: não vou fazer conforme Jeremias está dizendo. Sabe qual foi o desfecho? Quando Nabucodonosor invadiu Babilônia, sabe o que aconteceu? Matou um monte. A princípio matou um monte, destruiu o templo, levou os utensílios do templo para a Babilônia, matou um monte deles. Alguns fugiram por ali, pelo mato, se esconderam. Alguns foram mortos ali e outros levados cativos para a Babilônia. Dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e outros. Foram levados cativos. Essa palavra do capítulo 15 se concretizou depois. E eles não conseguiam entender que o que Deus queria era poupá-los disso. Quero evitar o mal para vocês, se arrependam, voltem para mim, voltem-se para mim. Eles insistiram, mantiveram-se endurecidos, e não à toa Deus, quando leva Jeremias à casa do olheiro, era para justamente mostrar: vocês são um barro nas minhas mãos, não fiquem endurecidos, eu quero fazer uma obra excelente na vida de vocês, mas não endureçam. E o resultado foi que eles endureceram e foram cativos. Quem ficou, quem fugiu, passou fome, viveu em meio a ruínas durante muitos e muitos anos. É isso que a Escritura nos mostra. Ou seja, bastava se arrepender, se voltar para Deus e dizer: Ele é o nosso Deus. Mas eles ficaram confiados numa promessa, como se Deus tivesse obrigação de fazer conforme o seu entendimento da promessa. Como se Deus tivesse obrigação de fazer algo que não contrariasse a vontade deles, os hábitos deles, o jeito dele. Ou seja, Deus tem que aceitar o meu jeito. Eu não preciso me submeter à vontade de Deus. Isso é um erro. Deus não tem que aceitar o meu jeito. Eu preciso me submeter à vontade de Deus. Se há áreas de dureza no meu coração, eu preciso me arrepender dos meus pecados, me voltar para Deus, para que o mal não me atinja, para que Ele me livre do mal. Porque a gente olha para a Bíblia e vê as promessas, porque os seus anjos dará ordem a nosso respeito para nos proteger e nos guardar em todos os nossos caminhos, e a gente ama as promessas. Mas a contrapartida disso é andar com Deus, temer ao Senhor, andar em fidelidade, caminhar diante de Deus, estar na sua presença, se submeter, sabendo que Ele é Deus, eu sou barro, quem manda, quem ordena, quem faz, quem determina é Ele, e eu estou debaixo da sua autoridade, e sou seu filho, sou seu servo, e vou viver assim até os últimos dias da minha existência. Ao contrário disso, começamos a acumular para nós problemas, situações, dificuldades, a gente vai se enrolando e se deteriorando como barro que somos, porque a nossa natureza é frágil, a nossa natureza é fraca, nós precisamos da mão do olheiro em nós, trabalhando, tratando, agindo, se movimentando, porque se não for assim, nós vamos perecer como barro, que não serve para nada. E até quando as pessoas pisam, tem que limpar os pés, porque sujam. É assim que nós somos. Jeremias trata disso com o povo, e o povo mais uma vez diz não. O próprio Deus, na sua palavra, diz que
Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios sobre qual ouviu tal coisa, sobre maneira horrenda cometeu a Virgem de Israel, coisa. Deixa eu achar aqui o texto. O versículo 12. Mas eles dizem: não há esperança. Em outras versões está assim: não adianta, não perca seu tempo, Jeremias. Mas na minha versão está assim: mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante aos nossos projetos. Nós vamos fazer o que a gente quer, Jeremias. Você não entendeu ainda? Você ainda insiste em ser profeta nessa terra, falando essas coisas que você fala? A gente não quer ouvir isso. Nós vamos fazer o que nós queremos fazer. Irmãos, isso aqui é uma atitude de altivez do coração do homem muito comum. A gente recebe palavra, a gente é advertido, a gente é alertado, mas muitas vezes é desse jeito que o nosso coração está. Mas eles dizem: não há esperança, não adianta, Jeremias, não adianta insistir, porque andaremos conforme os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Olha a afronta. Nós vamos fazer o que a gente quer mesmo, do jeito que a gente quer, e você não vai mudar o círculo dessa história. Quando a gente lê um pouco mais à frente, no versículo 18, olha o estado de Jeremias dentro desse confronto entre Deus e o povo. Escutem só o que diz o versículo 18 do capítulo 18. Então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias. Vai vendo. Porquanto não há de falar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Esse era o coração do povo. Versículo 18 está isso. Nós não vamos fazer, nós vamos forjar uma situação contra ele, nós vamos arrancar a língua desse cara, vamos calar a boca dele, e nós vamos confrontá-lo, nós vamos para cima dele com a nossa rebeldia. É isso que o povo estava trazendo. E aí, irmão? Acabou aqui pro fechamento dessa palavra. Eu estava meditando nisso e vi a seguinte coisa: o povo do nosso tempo, e muitas vezes nós, como servos de Deus, não suportamos palavras de confronto, palavras de alerta, palavras em que Deus trata da gente e fala: olha, tem que mudar. Como eu disse, muitas vezes as pessoas estão procurando palavras amenas, palavras suaves, palavras que não me tirem do centro da minha própria vontade, enfim. E esse endurecimento nos faz não suportar palavras, e é o que esse povo estava fazendo aqui em relação a Jeremias. Nós não vamos fazer, nós vamos confrontar esse cara, nós vamos para cima dele com a nossa rebeldia, vamos dizer para ele que a gente não vai, enfim, endurecer o coração. O resultado a gente já sabe: cativeiro, Babilônia invade Jerusalém, Judá, acaba com tudo que tinha lá, leva todo mundo cativo, e eles passam anos no cativeiro. O fim está próximo. A palavra de Deus nos alerta que o fim está próximo. Nós estamos vendo as coisas acontecendo no tempo de hoje. Estamos cada dia mais assustados de como as coisas estão avançando no contexto do fim. Nós sabemos o que está por vir.
precisamos avisar. Muita gente não vai aceitar. Nós vamos ser os Jeremias do tempo de hoje. Vão procurar o profeta que fala coisas que eles querem ouvir. Vão procurar pessoas que falam, não, isso não é bem assim. Isso é teoria da conspiração. Pode ter certeza que essa palavra foi inventada no inferno. Teoria da conspiração. Porque teoria da conspiração ninguém consegue explicar o que é. Porque teoria da conspiração é tudo aquilo que alguém não quer ouvir como verdade. E aí diz assim, não, isso aí cai numa situação que é só conspiração. É só uma conspiração. Mas a Bíblia diz que assim como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ou seja, nós anunciamos, nós falamos, nós declaramos, nós soltamos a palavra e vamos ser ridicularizados, vamos ser tratados como loucos, vamos ser os Jeremias do tempo de hoje, né? Nós vamos ser como Jeremias. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, você, minha irmã, vocês que estão nos assistindo. Deus continua sendo Deus, e Ele é o Senhor, e Ele vai fazer aquilo que Ele quer fazer, e que aquilo que Ele já determinou que vai fazer, vai ser feito, vai se cumprir. A sua palavra está se cumprindo todos os dias, e vai se cumprir até a última letra. A palavra de Deus é fiel, verdadeira, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e vai cumprir-se por completo em todo o seu propósito, em todo o seu projeto. Eu lembro que no tempo de João Batista foi levantado num tempo em que haviam muitos fariseus e líderes pregando coisas que não faziam nenhuma, não geravam nenhuma transformação na vida de ninguém. Era cumprimento de lei, fardo e coisas sobre as pessoas, que Jesus disse, olha, vocês colocam sobre as pessoas fardo que nem vocês conseguem carregar. Então, eles estavam preocupados com isso. Aí se levanta João Batista. E eu quero ler só um pedacinho da mensagem de João Batista. Só um pedacinho. Nós já vamos encerrar. Mas eu quero ler esse pedacinho para dizer para vocês que esse é o tempo da igreja de Jesus anunciar a palavra como ela tem que ser anunciada. Pregar e em todo tempo anunciar e pregar como ela precisa ser anunciada. Preste atenção que Mateus diz, está escrito em Mateus 3, versículo 1 e 2, acerca de João Batista, e depois eu já vou pular para o livro de João mesmo, o livro de João, que conta um pouco, que fala um pouco da pregação de João Batista. Quem era esse sujeito? Um sujeito que não veio das entranhas do templo, não nasceu em meio aos escribas e fariseus. Era um sujeito estranho, um sujeito que não era nem merecedor de ter crédito algum. Ele não era um Jeremias. Jeremias merecia ter crédito, porque era um homem de Deus, era um profeta de Deus, falava, e esse povo voltou às costas. João Batista não era nada disso. João Batista era um homem estranho, um homem esquisito, com comportamentos esquisitos, atitudes esquisitas, roupa esquisita, hábito alimentar esquisito. Ele era todo estranho. Mas ele apareceu, a Bíblia diz lá em Mateus 3, versículo 1 e 2, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Primeira coisa maluca, né? João tinha toda uma característica de doido, né? Porque se eu quero pregar para gente, para pessoas, o pior lugar para eu ir é o deserto. Deserto não tem gente, né? Mas eu quero ressaltar aqui essa coisa do louco e da loucura, que a Bíblia diz, né, que é loucura para os homens, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O Evangelho é isso, é loucura para muita gente. João tem uma atitude, ele recebe de Deus uma missão de pregar. Aí ele fala: eu vou para o deserto, vou pregar lá. Para quem? A princípio era assim, ele ia para o deserto
e começou a gritar no deserto e dizer: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Aí lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 28 a 36, está escrito assim: eu não sou o Cristo. Presta atenção nas características dessa mensagem de João. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e ouve e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo, esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha a mensagem de João Batista. Não sou eu Cristo, eu sou só o amigo do noivo, estou aqui anunciando a palavra. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Tem ninguém ficar olhando para mim, ninguém ficar olhando para meu exemplo. Vocês têm que olhar para Jesus, você tem que olhar para o Filho de Deus, você tem que olhar para Deus. É necessário que ele cresça e diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Essa era a mensagem de João no deserto. João continua pregando. Quando viu que muitos fariseus, está lá em Mateus 3, versículo 7 a 12. Quando viu que muitos fariseus e saduceus, ou seja, os religiosos, estavam vindo para onde ele estava batizando. Olha o que está acontecendo no ministério do doido, do João. João vai para o deserto, começa a pregar no deserto, a gritar e a falar. Daqui a pouco as pessoas chegam no deserto, porque tem um maluco pregando lá. Vamos lá ouvir o que ele está falando? Aí vai uma multidão lá ouvir João. Aí João prega, os caras se arrependem, ele começa a batizar a galera. Então, vamos lá, você está arrependido, nasceu de novo? Então vem cá, vou te batizar. Aí começa a batizar. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu ideia de fugir da ira que se aproxima? Essa era a mensagem de João. Quem lhes deu ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Essa era a mensagem. Deem fruto que mostrem o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Olha aqui, a mesma questão que eles estavam vivendo no tempo de Jeremias. Abraão é nosso pai, a gente está tranquilo. Aí João diz assim, João quebra essa ideia, assim como Jeremias estava. Deus estava agindo na vida de Jeremias, quebrando essa ideia de que tem uma aliança com Abraão, então não pode, porque não pode acontecer, porque eu dizimo, ou porque eu dei oferta, então eu tenho que colher isso, eu tenho que colher aquilo. Meu irmão, Deus é Deus, Deus faz o que Ele quer, nós somos barro. E aí ele diz o seguinte, presta atenção no que ele diz: não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras, tinha pedra ali do lado, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então, o que ele estava dizendo? Vocês não são nada, estão achando que são muito. Mas Deus pega da pedra aqui, que vocês chutam de vez em quando, Deus pega aqui e suscita filhos a Abraão. E aí continua uma mensagem suave, dizendo: o machado está posto à raiz das árvores. Essa era a mensagem, levinha. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Boa mensagenzinha, né? Vou convidar João para trazer uma palavra para a gente aqui.
Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mensagem de João. Boazinha, né? Quando vi, eu falei, pô, João, queria ter você como parceiro. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, disse o seguinte: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Irreconciliável é o seguinte: eles não vão querer se reconciliar. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, amando os prazeres desse mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Tem gente que é religiosa, né? Vai à igreja, vai nos templos, vai nas sinagogas, vai em tudo quanto é lugar, tendo aparência de piedade. Tem que ter uma religião para esconder quem de fato nós somos, não é isso? Não é assim que o povo pensa? Não, mas eu sou católico, sou espírita, sou evangélico. Não é assim que pensa? Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ou seja, aquilo que é de Cristo, de fato, não aparece na nossa vida. Afaste-se destes também. É a determinação do apóstolo Paulo. A verdade é que, independente do que eu fizer, ele continua sendo Deus e nós não sairemos de suas mãos. Eu anotei isso aqui pelo seguinte ponto: aquele povo rebelde, endurecido, Deus, quando levou Jeremias à casa do olheiro, Deus estava mostrando que o olheiro tem o controle, o domínio de todas as coisas. E quando as coisas não vão bem, ele refaz. Deus não remenda vaso, Deus não emenda, Deus refaz, Deus reconstrói, Deus faz de novo. Se alguma coisa saiu errado, se você estiver nas mãos do olheiro, com a densidade certa que ele precisa para trabalhar a sua vida, maleável, tratável, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer vaso novo. Vai fazer vaso novo. Porque nós não vamos sair das mãos de Deus. Se obedecermos, não sairemos. E se desobedecermos, também não sairemos da mão dele. Eu anotei isso aqui porque isso entrou no meu coração. Independente do que eu fizer, ele continua sendo Deus e nós não saímos de suas mãos. Quando o ímpio rejeita o evangelho, ele rejeita na arrogância do seu coração, dizendo: eu faço o que eu quero e Deus não tem nada com isso. Mas eu quero dizer aos irmãos aqui, vocês sabem disso, mas a todos quanto ouvirem essa palavra, que você não vai sair da mão de Deus. Se você fizer o bem, se você se arrepender, se você entregar sua vida para Jesus, se você se posicionar diante de Deus, o que vai acontecer é que a misericórdia do Senhor vai te alcançar e a sua graça vai encher a tua vida. A misericórdia é quando Deus não te dá o que você merece receber. E o que você merece receber é a condenação eterna. Pela misericórdia, Deus não te dá o que você merece. E Ele te dá a graça, que é o que você não merece. A misericórdia é quando Deus não dá o que você merece. Porque você merecia morrer, ser condenado e estar no lugar dele na cruz. Mas Ele foi para a cruz em seu lugar. Então Ele teve misericórdia e não te deu a condenação que você merecia. Ele, na verdade, te oferta a graça que você não merece nada.
mas Ele te dá um presente imerecido. Mas o que eu quero deixar claro, para finalizar essa palavra, é que fazendo bem ou mal, nós não sairemos da mão do olheiro. Porque Ele continuará sendo Deus, continuará governando todas as coisas, continuará administrando toda a história da humanidade até o confim dos séculos, até terminar tudo. Tem muita gente que diz, mas isso é besteira, isso é teoria da conspiração, Jesus não tem volta de Jesus, não tem grande tribulação, não tem nada disso. Espera para ver. Aliás, muitos de nós já estamos sentindo o calor disso. E as coisas vão acontecer agora de maneira muito mais rápida. Mas a verdade é que estamos nas mãos do Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O que é mais fácil de fazer num momento como esse? Sabendo que Ele é o Senhor, que Ele rege todas as coisas e que Ele rege a terra. Ele não fez a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Gênesis 1. A partir dali houve a criação e Deus foi criando todas as coisas. Deus colocou o homem, interagiu com o homem, fez pactos com o homem, trabalhou o coração do homem. O homem se afasta de Deus. Deus não deixou a terra ser conduzida ao seu bel prazer. Eu ouvi uma mensagem uma vez que se não houvesse a graça de Deus, nós estaríamos nos matando uns aos outros, ainda que sem motivo. Porque naturalmente nós somos maus e perversos. Hoje, com todas as leis, com toda a graça de Deus, nós vemos homens matando homens como se fossem bichos e coisas terríveis acontecendo diante dos nossos olhos. A verdade é que Deus continua sendo o Senhor e o controlador de todas as coisas. E Ele vai dar desfecho à história do homem. Ele vai dar desfecho à história do homem. Quando Jeremias vai à casa do olheiro, Deus estava mostrando uma realidade daquele tempo, mas estava mostrando algo muito maior, que é algo eterno. É que Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas no universo. Que nada do que foi feito sem Ele. Que não surgiu nada do acaso. Que não houve uma explosão para surgir alguma coisa. Que no universo existem milhares e milhares e milhares de estrelas. O Senhor conhece cada uma delas e a chama pelo nome. O seu poder e a sua soberania permanece para sempre. Ele é eterno. E Ele vai dar desfecho a todas as coisas. Como diz a sua palavra, todas as coisas vão ter o seu desfecho. O que está previsto para a humanidade, da qual nós estamos inseridos nesse contexto desse tempo, são coisas terríveis que vão acontecer e não tem jeito, não tem volta. Estão escritas, determinadas por Deus, mas determinadas não porque Deus queria esse fim, não porque Deus queria que o homem sofresse, mas porque foi a escolha do homem. E Deus, já sabendo da escolha, disse: olha, assim vai terminar a história da humanidade, desse jeito. Porque Ele tem o controle, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor. Mas a maior verdade que precisa estar no nosso coração é: façamos o bem ou façamos o mal, nós não sairemos das mãos daquele que tudo controla, daquele que é todo poderoso. Estaremos nas mãos dele, ou para sermos vasos de honra, ou para sermos lançados simplesmente de volta ao pó, porque voltamos, né? E para sermos destruídos no fogo, segundo as Escrituras Sagradas. Que essa palavra fique no nosso coração e que arda no nosso coração. E nesta manhã eu quero deixar isso com vocês. Para aqueles que confiam no Senhor, essa palavra é, na verdade, um conforto, um consolo
porque é muito bom sabermos que o Deus que nós servimos tem o controle de todas as coisas e tem o desfecho da história. Está em suas mãos. Mas para aqueles que não estão em Cristo Jesus, esta palavra será uma palavra de terror, porque você não vai fugir das mãos do Senhor. Ele é o olheiro, e Ele constrói, Ele faz, refaz, trata como Ele quer e age conforme a sua vontade. Ele é o Senhor, vai continuar sendo o Senhor. Amém? Você recebe essa palavra, eu gostaria que você aplaudisse o Senhor.